Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, instruções de montagem. E aqui eu vou mostrar para vocês como fazer o suporte, da parte do paralama da cabine que fica fixada ao chassi. Esta é a parte traseira, do paralama da cabine, Ela é fixada no chassi, certo? A outra parte aqui levanta, no basculamento da cabine, E esta fica fixada no chassi, certo? Aqui eu utilizo os materiais, aqui é o PVC de 3 milímetros, para fazer o suporte principal aqui. E as hastes, eu utilizo o cabo sólido número 4. Cabo sólido número 4. Então eu vou mostrar para vocês, como fazer, o tamanho aqui a ser utilizado das hastes, certo? O tamanho aqui da comprimento aqui do suporte principal, certo? E como fazer a montagem aqui e a colagem, Porque ele precisa ser movimentar aqui, certo? Que é para fazer o ajuste, Que ele retira, certo? Que é para fazer o ajuste na largura. E também, essa parte aqui que o fixação central para fazer o ajuste também de inclinação aqui do paralama, E aqui depois que já estiver todo ajustado, largura, tudo, aí agora é fixar eles com cola aqui, os 4 pontos, para evitar dele se movimentar para dentro e para fora, certo? E aqui é o furo central aqui para fazer o ajuste no chassi, para fazer também um ajuste assim, nessa posição, certo? Então, pessoal, é o cabo sólido, que eu utilizo é o número 4, Aqui eu compro ele em casas de materiais de construção, que vende fiação de elétrica de residencial. Esse é o cabo sólido número 4, que na verdade o diâmetro dele é pouco mais de 3 milímetros, Quase 4 milímetros aqui por fora, certo? Com a capa. Já aqui a parte de dentro, que é o cabo sólido, aí ele fica 2 milímetros, 2 milímetros. Esse é o cabo sólido número 4, Tem até outro também, esse é o cabo sólido número 6, Que também o diâmetro dele não é 6 milímetros, pouco mais de 4 milímetros. E aqui 3 milímetros, certo? Mas para esta peça aqui, de fixação dos paralamas aqui, eu utilizo o número 4, cabo sólido número 4, certo? Então, pessoal, aqui, olha, tem a parte de cima, a curva é menos, E a parte de baixo, a curva é maior, certo? É maior. Aqui depois de dobrado, eles ficam com 5,6, 5,6, depois de dobrado, 5,6. Porém, o comprimento, o comprimento para utilizar para fazer este, que este é o que tem a curva maior, ele é um pouco mais comprido, Então vai se utilizar o tamanho total, do cabo, vai se utilizar 7 centímetros, certo? 7 centímetros. Comprimento total 7 centímetros. E aí fazer a primeira dobra, Fazer a primeira dobra dele,
a primeira dobra, né, que é essa comprida aqui, né, a primeira dobra fica com 3,8, né, 3,8. A segunda dobra, né, que é medido aqui por fora, né, aqui por fora, né, ela fica com 1,7, né, e a última aqui 1,7 é quadrado, 1,7, 1,7, certo? Que o tamanho total, né, para se utilizar para fazer esta haste, né, é esse comprimento aqui, certo? Então aqui a haste que tem a curva menor, né? A haste que tem a curva menor, o comprimento total dele, né, de 6,5. 6,5. Aqui a metragem também é 3,8, né? A primeira aqui é 3,8, certo? Esta, né, que é a segunda aqui, né? Sempre medir de fora para dentro, certo? 12 milímetros, né? 12 milímetros. E aqui vai se dar o mesmo comprimento de 1,7. 1,7, que é o mesmo comprimento, né, da um de outro, certo? Que é para eles ficarem, né, o de cima fica neste ângulo aqui, né, que fica bem próximo aqui da parte do paralama, né? E este fica alinhado, certo? Já esse fica com esse ângulo, né? Então a distância de um para o outro, né, de uma haste para a outra é de 3,7, né? 3,7 aqui, já colado, né? Fica com 3,7. Aqui do final do paralama, né? Do início aqui essa parte superior aqui, ele fica com 12 milímetros, né? 12 milímetros. E aqui a parte inferior fica com 2,1. 2,1. Então, pessoal, aqui também essas peças aqui, né, que faz a fixação, né, é a própria capa, né, do cabo sólido, né. Elas são com 6 milímetros, né, 6 milímetros de largura, certo? E para fazer elas, né, eu utilizo uma base aqui, né, com 6 milímetros, né, para fazer todas iguais, né. Tem esse furo aqui, né, que eu coloco, certo? E aí é só cortar de um lado e cortar do outro, certo? E aí retirar, já fica certo no tamanho, né? Então corta todas de um tamanho só, né? Porque se for cortar elas medindo, né, não vai dar certo. Uma vai ficar maior do que a outra. São utilizadas 3 em cada um, né? São 2 aqui para fazer a fixação no paralama e mais esta aqui para fazer o ajuste aqui no suporte principal, certo? Para ajudar aqui na fixação, né? Depois de colado, né, com a alma super, não movimenta de forma alguma, né? Fica super resistente aqui essa peça, né? Eu faço, né, nas miniaturas assim, né? Todos dessa forma, certo? É com esses mesmos materiais, né? Não aqui o material da parte do paralama, né? Que aqui é papelão, né? Mas aqui, olha, as hastes, né? E o suporte principal aqui é com PVC 3 milímetros e também com este cabo sólido
aqui de número 4, certo? Então, pessoal, agora vamos para a parte, né, da montagem. Então, pessoal, aqui, olha, parte da montagem, né? São usados 3 em cada um, né? Fazer a primeira parte, ela é colocada aqui, certo? A segunda, né? A segunda é colocada aqui. E a última nesta parte aqui, certo? Que dessa forma, né, é bem a forma mais prática de se fazer esses suportes, né, de paralama, né. E aqui, pessoal, é PVC de espessura de 3 milímetros, né. O comprimento dele aqui é 3,6, né, 3,6, e de um furo no outro, né, fica 3 centímetros, né, 3 centímetros do primeiro ao segundo, né, que é os furos que fixa as hastes, né, e aí divide-se em 1,5, né, e faz o furo do centro, que é o que vai fixar no chassi, na lateral do chassi, certo? Então, pessoal, aqui, olha, para fazer certo, né, apoiar ele em uma base, né, colocar aqui e ajustar, né, a capa aqui para ela ficar alinhado com sobrar somente a quantidade exata de ficar aqui presa no PVC, certo? Esta é a parte inferior, né, que é da curva maior, correto? E esta é a da parte superior, né, que tem a curva menor. Fazer a mesma coisa aqui, né? Ajustar, né, tamanho exato. E aqui para colar, né, também utilizo a Alma Super, né? Cola instantânea muito boa. Este é colado alinhado, certo? É alinhado aqui. E o outro que tem o ângulo para cima, certo? Aí já fica a mesma coisa do outro, certo? Então, pessoal, aqui, né, agora tem que medir o mesmo tamanho, né, para fazer a colagem aqui, para não ficar um maior do que o outro, certo? Ficar todos dois, né, em uma altura só. Ficar todos dois em uma altura só, certo? Então, pessoal, aqui para fazer a montagem, né, e fazer o outro suporte aqui, né, com o mesmo ângulo, né, deste, né, eu utilizo essa madeira aqui já feita, né, com o ângulo correto das duas, certo? Aí ela vai ficar com o mesmo ângulo de inclinação desta aqui, certo? Essa já está montada, ok? Então
é fácil, né? Não tem nenhuma dificuldade, né? Colocar ela aqui e já levar ela com a cola já no lugar, certo? Dessa forma assim, ó, já colocar ela aqui, colocar a cola e já levar ela já para o lugar, né? Definitivo. Aí ela vai ficar com a mesma inclinação, certo? Fica com a mesma inclinação desta, né? Para não ter, né, nenhuma questão de erro em altura e aqui também no ângulo, né? Para ficar todos iguais, né? Então aqui, pessoal, já levar ela já tá com a cola, né? E aí já levar para o lugar, né? Dessa forma, certo? Aí ela já vai ficar com o mesmo ângulo da outra, né? Feito por esse gabarito, né? Não tem como ter erro, certo? Eu vou passar aqui também as dimensões aqui do gabarito, certo? Pronto. Aí ele já fica colado, né? E também, né? Da mesma forma do outro, certo? Fica igual, né? Aí depois a gente vai fazer os últimos ajustes, certo? Para quando for montar, né, fazer a montagem final, tá tudo ajustado, né? Tudo certinho, né? Também para fazer a parte da pintura, né? Eu monto, né? E faço todo a parte de ajuste, né? Tanto aqui na parte do paralama, quanto na parte do chassis, certo? Tanto eu faço esse ajuste aqui, né? De largura, certo? E tanto a questão de altura, fixação no chassis, né? Tudo antes, né? Sem nenhuma pintura. Depois é que eu vou fazer toda a parte de pintura. Eu faço toda a aplicação de primer, né? Nessa peça toda, né? E para fazer a parte de pintura, né? Eu isolo tudo isso aqui para vocês verem que ele fica um pouco alto, né? Fica 1 milímetro aqui, né? Aí eu coloco papel aqui e isolo toda essa parte aqui do paralama, né? Que é dependendo da miniatura, ou que seja azul, branca, né, vermelha, etc. Né? Essa haste aqui geralmente, no caso aqui do paralama do R113, né, essas hastes são cinzas, né, cor de época do chassis, né. Mas se for no caso o preto ou cinza, que a qual for a cor do chassis, eu isolo a cor do paralama, né, todo com fita, né, fita crepe automotiva, e aí que faço a pintura aqui do suporte e as hastes, certo? Ou também, né, se a pessoa quiser fazer com essa parte aqui fora, né, mas deixando essa parte aqui que vai ser colocada aqui, né, para fazer a pintura final, já depois de montado, né, porque de uma certa forma ele tem que ser ajustado aqui, né, se fizer a pintura no colocar aqui na montagem, né, vai danificar a pintura, certo? Então eu faço assim, né, monto, ajusto todo, né, e depois que eu faço toda a parte de pintura, certo? Então, pessoal, aqui já está pronto, né? Já está no ajustado, né? Então agora vamos, né, fazer, né, a parte da colagem aqui, né? A parte da colagem no paralama, certo? Então, pessoal, aqui já está montado, né, a outra peça, né, o outro suporte, certo? E já está, né, a mesma coisa do primeiro, né, que eu já tinha colado nessa parte do paralama, né? Lembrando que esses paralamas aqui,
né? São da miniatura Scania R113, né? Montado com o gabarito, né? Eles ficam no mesmo ângulo, né? Mesma coisa, certo? Então agora para montar aqui, pessoal, né? Para montar aqui, né? A primeira coisa é medir a distância aqui, certo? Medir essa distância, né? Na parte inferior aqui, certo? A distância é 2,1, certo? 2,1. E pegar esta peça, né? Colocar ela aqui, ok? E colocar os mesmos 2,1 aqui, certo? 2,1, né? Medido no local da capa aqui, certo? 2,1, certo? Distância de 2,1 na parte inferior, certo? E agora, né, iniciar a colagem aqui na parte superior, certo? Lembrando que tem que ter um certo cuidado, né, para não deixar colar, né, a parte da haste, né? Colar somente as partes da capa, né, no paralama, né, que funciona como as abraçadeiras, certo? E não há risco nenhum de soltar. Eu faço todos aqui desta mesma forma, né? Utilizando esse mesmo material, esse mesmo método aqui para fazer a fixação, certo? E não solta de maneira nenhuma, né? Tanto nos paralamas da cabine, né? Quanto nos paralamas do cavalo mecânico, né? Que no vídeo anterior aí, né? Do Scania LK, né? Eu mostrei como eu faço toda a parte de montagem, né? Da haste de fixação do paralama, né? Que fixa no chassi, certo? Então, pessoal, aqui eu já fiz a colagem na parte superior, né? Olhei para vocês verem, né? Eles estão alinhados, né? A mesma coisa que está um está o outro, certo? Agora é fazer a colagem aqui na parte inferior, certo? Aí pode se levantar um pouquinho assim para a cola aderir bem, né? Então aqui é esperar alguns segundos, né? Suficiente para a cola secar, certo? E aí já está fixado, né? Já está, né, com o alinhamento correto, né? Os dois, né? Já está com o alinhamento correto, certo? A mesma coisa que está um, está o outro, né? Então, pessoal, é desta forma, né, que é feito, né? Mostrei o comprimento, né, do cabo sólido a ser usado, né? O material aqui que é PVC de 3 milímetros, né, furado com 3 centímetros de distância um do outro, né? E dividido em meio, né? 1,5 que é o centro que faz a fixação no chassi, certo? E também esse material aqui, né? Que é o cabo sólido, número 4, né? E todos os que eu faço aqui, pessoal, é feito com este material, né? Menos aqui a parte do paralama, né? Que essas instruções aqui eu estou utilizando, né? Por enquanto, o papelão, né? Futuramente eu vou fazer já ou em PVC, né? Essa parte aqui do paralama, ou em madeira, né? Estou trabalhando aqui para desenvolvendo novos desenhos aqui para facilitar tanto para mim, né? Fazer a montagem das miniaturas que eu faço completas para vender, tanto para quem assiste aí os vídeos e desenvolvem as suas próprias miniaturas, certo? Independente se a pessoa faz por hobby ou se faz para vendê-las, certo? Não, qualquer um pode assistir e fazer a sua miniatura, certo? Não há restrição aí de nada não, certo? É totalmente gratuito esses vídeos que eu estou colocando aqui. Não estou visando somente querer ganhar a parte financeira não, certo? O que eu tiver de mostrar, eu vou mostrar
completamente gratuito aqui, certo? Que no YouTube é gratuito, né? Não vou cobrar, só cobro mesmo os PDF que são vendidos, certo? Então, pessoal, está já aqui, né, prontos, né? E aqui, né, para fazer a fixação no chassi, eu utilizo, né, geralmente esses parafusos aqui que tem uma porca, né? Esse parafuso aqui, eu cortei ele, né? Ele é de tamanho de 1 polegada, né? Por rosca de 1/8, né? E aí também a parte do chassi, né? É feito um furo, né? Com uma broca de 1/8, certo? E aí colocado desta forma, né? Para fazer dar o aperto aqui pela parte de fora, né? Colocar a porca aqui na parte de fora, né, do chassi. Fica melhor para trabalhar, certo? Então, pessoal, ele vai ficar fixo no chassi, né? Dessa forma, né? Aqui, olha, pode-se fazer o ajuste, né, do ângulo aqui do paralama, né? Primeiramente vai colocar a parte da cabine, né, toda já na altura, na parte da frente do chassi, né? E depois que fazer esta fixação dessas partes aqui do paralama, né, que ficam no chassi, certo? Porque aí uma vez que fez toda a parte da montagem da cabine, né, e fazer essas partes aqui de trás, né, não tem como dar nenhum erro em relação à altura, distância, certo? Então, pessoal, é feito, né, dessa forma que eu faço aqui, né, todo esse material aqui das hastes, né, é o material que eu utilizo aqui, certo? Então, pessoal, já está pronto, né, aqui os dois, e já expliquei para vocês, né, em questão de material utilizado, né, como fazer a montagem, né, também tamanho, né, todos as centimetragens aqui utilizadas, né. Então, muito obrigado a todos, né, e até o próximo vídeo.